Tranquilo. Boa noite, sensei. Léo é tanta coisa que eu não sei nem por onde chamar, bicho. Léo, rapaz. Léo, tá certo? Consegui, Deus, consegui. Eu tava sem saber como é que eu te chamava, cara, aqui. Eu vou dar mais uns 4 minutinhos pro pessoal entrar, tá Tranquilo. certo? E aí a gente inicia. Cara, antes de começar mesmo, eu não. Quem me conhece sabe que eu não tenho o menor dom para puxa saque, mas cada vez que eu abro esse site teu, acho que é um site, né? Da UNAT e ABAN, eu fico, poxa, cara, é impressionante, cara. Me diz uma coisa, Sérgio. Tá Oi. aparecendo uma imagem aí que eu não estou percebendo se tá. Se eu estou Tá vendo. tranquilo. E o som também. Tá Aí ótimo. eu abri, né? Eu passei o dia muito assim, olhando aqui, lendo e vendo um bocado de coisa. Alguns vídeos, até comuniquei a tu, né, que tem um vídeo que não tá disponível e tal. Isso. Cara, aí é impossível dizer teu currículo, cara. Tá? O pessoal é sério mesmo, é porque ele me deu algumas coisas, né? E é uma. É sério, aí quando eu fui aqui na parte formação e trajetória, é de impressionar, bicho. Parabéns mesmo, certo? E eu fico muito feliz. É uma prova que eu tô velho, bicho. Eu fico muito feliz de saber que na liga a gente tem gente de bastante qualidade, tu tá entendendo? Né? Com conhecimento para dar e vender. Nós temos muita gente, graças a Deus, e hoje eu estava até conversando, né? Enquanto o pessoal não entra, eu vou falando algumas coisas assim. Eu estava conversando com. Eu não me recordo. Mas eu tava. Não sei se foi com o Davidson, que eu estava falando que. Não, foi com. Não me recordo, não. Foi com alguém, não sei se foi com o Davidson. Aí eu sei que eu estava falando hoje que a Liga e federação, né? Tem muito isso, né? Esse negócio. As pessoas talvez não entendam, né? Quando eu digo a federação não é minha concorrente. O que eles propõem. Ah, foi com o Jonathan de Serra Talhada. A federação não é nosso concorrente. Porque o objetivo da federação são outros. É formar um atleta de alto rendimento o tempo todo. Enquanto o foco da liga, das ligas, não é que não tenha competição. Mas os focos da liga vai muito além de fazer um campeão e botar uma medalha no pescoço. Né? Então eu não vejo a federação como meu concorrente, quando eu digo meu, dentro do judô de ligas, porque são objetivos completamente diferentes. É o que a liga quer e mais almeja, e aquilo que o pessoal das federações querem. E eu respeito o posicionamento deles, tá certo? Até porque competir é bom demais. Né? Competir é muito bom. Eu não vou dizer que não é, mas respeito quem não quer competir. E só que eu trabalhei minha cabeça que um dia eu ia parar. Então, se você não amasse judô, Léo, não teria, por exemplo, não amasse o judô, você não estaria até hoje fazendo, como você disse, né? Eu não estou com turma, mas fico dando aula para meus netos. Isso é bonito demais, cara, tu tá ligado? Eu fiquei cada vez mais, bicho, eu fico mais apaixonado por a tua universidade aí, né? O NAT, a ABAN, né, também, né? Que é Universidade Aberta do Terapeuta, porque eu passei o dia hoje aqui. Se você olhar no meu histórico, só tem o NAT aqui de pesquisa, porque eu fui lendo um monte de coisa que eu gosto, né, disso, né, dessa coisa assim. E eu não vou mentir, não, pessoal, que o que mais me fez ainda ficar mais apaixonado por isso, com tudo que Leonardo trabalha e faz, é o próprio comportamento, seu comportamento, né, diante das coisas. Eu nunca vi tu de cara feia, eu nunca vi tu reclamando nada, nunca vi. Tá, então, eu admiro muito de antemão e isso eu digo, e quem quiser falar besteira que fale, mas eu admiro muito, cara. E cada coisa que eu abro aqui que eu vejo, aí pronto. É muito interessante tudo isso que tu faz. Então vamos começar.
eu vou apresentar aqui rapidinho, porque é quase impossível falar tudo. Ele é profissional de educação física, né? Professor sensei, professor, coronel Leonardo Paiva, professor de educação física, fisioterapeuta, fisiologista, acupunturista, faixa preta, segundo dan de judô, quinto dan de karatê, sexto dan de kyushu, o aiki, né? Jutsu, né? Paramédico, coronel, né, do Corpo Bombeiro, bacharel em Segurança Pública, Defesa Civil, tem PhD, que eu vi aí no currículo aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu estou com o site aberto. Tem pós-graduação em especialmente em acupuntura, doutor PhD em Medicina do Tal. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, vários cursos que Leonardo fez no exterior. Os cursos dele de graduação em medicina tradicional chinesa, feitos na China mesmo, né? Ele fez curso na China, de aperfeiçoamento. Peraí, bicho, travou aqui. Medicina tradicional chinesa na China, em 2012. Me chamou a atenção aqui, depois eu nem botei nas minhas perguntas, mas vou contar um pouquinho dessa história da universidade mais famosa do mundo, lá nos Estados Unidos, né? Eu fiquei, poxa, curioso para saber o que foi isso lá, tá certo? Então, foi professor, é professor ainda do centro, né, Universidade Maurício Nassau, dá aula na pós, né, da Federal, tem vários cursos dados por você lá, ou seja, é um currículo na especialização lá, né, especialização em educação também tu tem. Ou seja, é impossível falar tudo aqui, né? E fora outras coisas que acho que muita gente nem conhece. Por exemplo, eu conheci a constelação familiar, né, sistemática, com você. É uma coisa belíssima também. E então, está apresentado, Léo. E eu vou começar perguntando a Léo, quantos anos tu tens de judô, karatê e kyushu? Boa noite a todos, né? É uma satisfação imensa estar podendo estar aqui retomando essa conversa mais de perto pelos nossos colegas das artes marciais, principalmente do judô, né? A liga está mais conectada ao judô. Veja só, a minha trajetória nas artes marciais ela começou em 1969. Meu pai era professor de Direito da Academia de Polícia Civil aqui, e aos sábados eu ia com ele ia dar aula e eu ficava na Academia de Lutas, que era coordenada na época pelo professor Gilberto. O professor Gilberto, também conhecido como o Gato, ele lutava, fazia luta livre, a alcunha dele na luta livre era o Gato. Ele era, na realidade, professor de jiu-jitsu. Mas era um jiu-jitsu que tinha toda a formalidade do judô. Então, em 1969, eu comecei a praticar o jiu-jitsu e o judô, lá com o professor Gilberto, e de lá para cá parei muito pouco tempo, né? Parei muito pouco tempo, então são 51 anos que eu estou ligado ao judô, né? Nesses 51 anos, eu tive a oportunidade de estudar com grandes professores aqui. No ano de 1971, eu tive a felicidade de, no Colégio São Luís, começar a treinar com a família de Ordem de Moraes. Eu lembro que Carlson era recém-promovido à faixa verde. Era um menino recém-promovido à faixa verde, foi meu monitor lá no São Luís. Estudávamos no São Luís, Carlson estudava na turma do meu irmão, era uma turma mais nova, e eu fui aluno de Carlson como faixa verde. Júnior era faixa marrom, Erivaldo faixa marrom, com 15 para 17 anos. Eles deviam ter... Só uma coisa, quando falar Erivaldo, o pessoal pensar que é Erinho, tá vendo? Erivaldo pai. Erivaldo pai, né? E o professor de Ordem de Moraes. Então, em 1971, eles fizeram uma grande demonstração de defesa pessoal no Colégio São Luís. E eu já tinha, em 69, 70, 71, eu já treinava
o jiu-jitsu lá na academia de polícia. E aí eu fiquei muito motivado e comecei a treinar o judô. E aí eu fiquei até 1975 na academia de Ordem Moraes. Em 1975 eu tive outra satisfação, que foi no colégio eucarístico ter como professor o professor Arruda. O professor Arruda dava quase que aula particular. Éramos 3 alunos na sala. E eu tendo aula com o professor Arruda. Isso em 1975. E já em 1976, o professor Arruda pediu que eu fosse para o esporte, para treinar com mais gente, porque não tinha gente para lutar. Fui para o esporte, foi quando eu peguei faixa roxa, em 1976, lá no esporte, já com o professor Nagai. Aí comecei a treinar no Salesiano, no esporte. Até 1978, o treinamento foi muito intenso. Eu peguei marrom em 1978 na ABB. Nessa época eu nadava na ABB com o professor Ives Miranda Mayal, que também foi meu professor de karatê. E eu treinei judô muito tempo também na ABB. E fui até 1982. Em 82, eu entrei para a Academia Militar do Paudalho. E aí eu passei a ter uma outra experiência. Eu tive como professor o professor Hayashi Kawamura. O professor Kawamura foi meu professor no ano de 82, 83 e 84. Nós fazíamos, cada ano na Academia Militar, nós tínhamos uma arte marcial. Então, começava pelo judô, passava pelo karatê, e no terceiro ano ele dava a parte do Gojinjutsu, né? Que era a parte de defesa pessoal. Então, eu tive essa possibilidade de treinar com ele. Concomitantemente, nessa época, eu também já treinava karatê. No ano de 1982, eu já era marrom de karatê. Agora, no judô, depois eu dei uma parada, assim, eu não competia mais, né? Então, eu passei cerca de 28 anos entre marrom e preta. Do período que eu peguei para preta foram 28 anos. E aí, em 2005, mais ou menos, eu voltei para o judô, novamente me filiei e tive como um dos grandes auxiliares nesse processo Ed Rêmulo, que foi a pessoa que me estimulou e que me conduziu ao meu Shodan, né? Nessa época, eu treinei muito com o Ed Rêmulo, ele me ajudou muito a pegar, catar, rever toda a parte de técnica. E aí, só em 2006 é que eu peguei o meu Shodan em judô. No karatê, não. No karatê foram hoje já 46 anos de karatê, né? Mas foram ininterruptos. Aí no karatê eu não parei. Tive a oportunidade de, em 2009, mais ou menos, conhecer o professor Castendan, que aí foi quando eu me apropriei dessa técnica, porque não é uma arte marcial, que é o Kyushu. Na realidade, o Kyushu é como se fosse uma pós-graduação do artista marcial. Para que você possa ser Shodan de Kyushu, você precisa ser Shodan ou de judô, ou de aikido, ou de karatê, uma das artes marciais, né? E a partir daí, você foi sistematizado os conteúdos, por isso foi dado o nome de Kyushu Aikijutsu, foi sistematizado conteúdos, e aí você vai se graduando. Tanto é que eu tenho 11 anos só de Kyushu, e nesses 11 anos eu cheguei ao penúltimo nível, né? Que é o sexto Dan. No Kyushu só tem 7 dans, né? São, na realidade, 3 níveis de faixa preta, que é o nível de primeiro e segundo Dan, que é a parte do combatente, realmente do guerreiro. Do terceiro e quarto Dan, que é muita parte da filosofia e de conhecimentos da medicina tradicional chinesa, para entre o quinto e sexto Dan, é a parte terapêutica. Então, a gente aprende a tratar com os pontos de acupuntura. E o sétimo Dan, quando você recebe o sétimo Dan no Kyushu, você volta à faixa branca. E aí é considerado como o guerreiro da luz. Né? É muito interessante, que é uma parte muito interessante. E eu tive essa oportunidade de estudar com o Castendan,
Em 2009 eu conheci aqui no Brasil. Em 2010 eu estava morando na Itália. Lá eu tive a oportunidade de treinar o sistema, que é uma arte marcial russa, que também é muito interessante, tem muita coisa de cinesiologia. Foi quando eu conheci a kinesiologia. A kinesiologia, ela se aplica muito às artes marciais, que são conhecimentos de pontos, conhecimentos de nervos, conhecimentos de técnicas para redução de força, para aumento de força, a parte de cinesiologia, entender o movimento, né? E aí, em 2010, mais ou menos, fui para a Dinamarca e tive uma experiência única. Eu fui para um campo de treinamento em artes marciais na Finlândia, onde a gente ficou cerca de 15 dias isolado em treinamento. Foi uma coisa extraordinária. E lá se praticava muito o judô, o karatê, com os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, que é o conhecimento de pontos. Hoje em dia, até se vê isso no judô. No judô tem a parte de Atemiwasa, que é nada mais do que o Kyushu. O nome Atemiwasa foi dado mais no Japão, mas em Okinawa, que é um pouco mais isolado, aquelas ilhas que ficam um pouco mais isoladas, o que dá, eles chamam a parte de Atemiwasa de Kyushu. Então, na realidade, o Kyushu não é uma arte marcial, né? O Kyushu, ele tem muito mais a ver com esse aprofundamento de conhecimento da fisiologia energética para a arte de luta e a arte de terapia. O que eu achei interessante é essa forma de graduação, né? Que a gente, nas lutas, no geral, se promove pela questão técnica. E aí não. E aí volta um princípio que é bem baseado, acho que no judô. Porque Jigoro Kano, quando desencarnou, ele não foi enterrado com a faixa branca novamente, ou seja, é uma coisa, simbolicamente, isso é muito forte. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas quando tu falasse aí, é muito forte isso, você voltar. Ou seja, é uma coisa extraordinária isso, cara. Eu realmente gostaria de ter mais contato e começar a ver, né, a minha questão, trabalhar o Kyushu para mim mesmo, tá? Não, mas por pura satisfação, não só para dizer, poxa, porque é o que eu gosto, né? Que trabalha com a filosofia, que trabalha com a questão da ética, né? E você volta a um princípio, né? Ou seja, onde você começou, você pensa que vai... Quando você pensa que você volta ao início novamente, isso é muito bonito, cara. Certo? Outra coisa que eu queria te perguntar, né? Então tá explicado aí, como colocar aqui, né? Um caminho, uma estrada muito grande dentro das artes marciais, né? Por isso, eu disse, poxa, é uma live com Leonardo, Léo, é muito massa, porque o cara tem um conhecimento muito grande de lutas. Outra pergunta que eu queria te fazer desde a primeira vez, eu estou olhando para ali que eu estou lendo as perguntas que eu fiz, desde a primeira vez que eu fui aí, né, na UNAT, um lugar que convida a todos, inclusive para um dia visitar, tá certo? Porque é muito bom, as pessoas, o local, né, é um ambiente que transmite uma paz danada. Você que está a fim de pensar, né, de relaxar assim, em um lugar tranquilo, pessoas com conversas legais e aprender muita coisa, é um lugar que eu convido a todos a um dia visitar. Então, mas o que eu quero aqui é o seguinte, eu percebi na sua sala lá, muito linda por sinal, certo? É um negócio, é a sala que um dia eu desejo fazer para mim também, certo? Lembra muito a questão no Japão mesmo, né? Certo? Então eu percebi uma coisa, que Jigoro Kano ocupa o centro entre os mestres, né? No showman ali ele ocupa, né, o centro, né? E aí fiquei curioso, né? Porque você é mais graduado em karatê, certo? Quinto dan karatê, tem uma graduação no Kyushu, né? Kyushu muito grande, já está na penúltima etapa. Faz a luta russa, né?
e Sistema. do sistema russo lá. Mas por que o mestre Kano tão evidenciado assim, ele lá no centro, tá? Eu percebi isso, na verdade, ontem. Olhei, Isso é olhei. interessante. Sérgio, uma coisa muito, muito forte para a gente que estuda constelação sistêmica é a gente olhar para a hierarquia. Quem veio primeiro? Quem veio Hum, primeiro na minha vida foi o Shigeru Kano. Quem veio primeiro na minha vida foi o judô, né? E então eu faço questão, não sei se você percebeu, embaixo também tem todos os mestres que vi, passaram vi. pela minha vida, Todos começando pelo eles. professor Diógenes de Moraes, né? Eu Vi. não tenho aqui a foto do professor Gilberto, que é falecido já, que foi meu primeiro professor de jiu-jitsu, de luta livre. Ele dava Hum, luta livre, jiu-jitsu, boxe, era diferente. Mas meu primeiro professor foi o professor Diógenes de Moraes, está lá, todos eles. eu E observei isso também. no nosso blog, eu faço questão de botar todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida e que mudaram um pouco a minha vida, que trouxeram algum conteúdo, que geraram mudanças, crescimentos, reflexões. E aí, então, o Jigoro Kano realmente tem um lugar de destaque. Foi o 01 Na nessa hierarquia. perfeitamente. E não sei se você percebeu que a UNAT ela tem um dojo, né? É um dojo pequeno, mas é um dojo que tem muito a ver com o que o próprio Jigoro Kano falava, que a prosperidade e o benefício mútuo ele tem caminhos que não necessariamente são o judô. O judô serve como Sim, base, né, de estrutura, mas existem outros caminhos. O próprio Jigoro Kano falava isso, né? isso. Que é uma coisa que faz muito parte da minha vida, é vivenciar o que tem de bom. E eu sugiro que todos os colegas que estão nos assistindo aqui, quando tiverem a oportunidade de assistir uma palestra, uma aula do Castendan, que ele vem periodicamente aqui no Brasil, assistam. Vale a pena. É uma pessoa que tem um trabalho belíssimo na Dinamarca. Ele trabalha com excluídos lá, né? Pessoas que têm problemas com droga, e ele tem, a partir das artes marciais. E ele, a cada 2 anos, reúne artistas marciais do mundo inteiro, das mais diversas artes, para cada um fazer sua contribuição. Então, é um ambiente onde não existe lutas de ego, é um ambiente onde cada um vai para ali para passar o que tem de melhor e receber o que o outro tem de melhor. Então, vale a pena mesmo. E o Com judô certeza. tem tudo a ver com esses conhecimentos de pontos, técnicas de projeção. Existem pontos que são muito interessantes que tiram a força da perna. Você vai fazer, por exemplo, você está recebendo o Iponshonage. Se você, com o dedo polegar, coloca no ponto que a gente chama ponto Shu dos rins, só coloca lá, a pessoa não consegue fazer a projeção, só Não, trava. Né? Então, tem muita coisa interessante. eu Sem já vi. falar Fala, que o termina. sem falar que o judô tem também aspectos que às vezes a gente não olha muito. Mas lá atrás, em 1975, 76, não tinha uma demonstração de judô aqui feita principalmente pelo Júnior e pelo Erivaldo Pai, que não tivesse uma senhora demonstração de defesa pessoal. Tá? Então, era uma coisa onde tinha soco, tinha chute, tinha defesa contra cadeirada, defesa contra cacetete. Eram demonstrações extraordinárias, trabalhando a parte de defesa pessoal. E isso, assim, os meninos lá, né, o professor Shihan, Jorge Moraes e o pai, né, Erivaldo Pai, né, a própria origem dele, né, o professor Jorge Moraes sempre foi um grande lutador, né, e carregou com ele essa questão da luta, né, da luta mesmo, né, da luta livre. Que o judô aqui teve muito ligado a isso inicialmente, né, a questão do vale tudo. Eu era criança e escutava TV Ring Torre, né, um negócio desse aí que tinha para ter as lutas e tal. Exatamente. Nós éramos filiados à Era Federação de Atletismo. pugilismo, Por tudo, muito né? tempo, né? Eu tive a oportunidade de treinar também com o professor Lee, aqui na época era professor lá da Uhum. Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Educação Física. Ele tinha um judô muito forte, um judô muito aplicado à defesa pessoal. O professor Kawamura,
tem um judô também muito forte e aplicado à defesa pessoal. A parte esportiva, eu tive também essa satisfação de treinar, né? Eu treinei aqui muito com o Ricardo Eugênio, com o Heitor Luna. Heitor, né? eu vi. Éramos todos da mesma categoria, então era uma loucura. Por isso eu nunca consegui na vida ser campeão pernambucano, porque existiu na minha vida um cara chamado Heitor e um cara chamado Ricardo Eugênio. Ricardo Eugênio e Heitor nunca me deixaram ser campeão. E ainda tinha o Márcio Buffoni, que faleceu, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Márcio pegou faixa roxa comigo, lá no esporte. Né? Então, era um grupo muito interessante e, por ter esses expoentes, eu não consegui me destacar como atleta e também não fazia muito parte do meu métier. Né? Eu, na época, também jogava esgrima. Então, eu priorizei a esgrima. Né? Eu fui 5 vezes campeão pernambucano de esgrima aqui. Inclusive, as últimas vezes que eu participei de jogos de esgrima foi exatamente na Academia Militar, nos Jogos Universitários. Nos 3 anos, eu consegui me sagrar campeão em florete e vice-campeão em sabre. E era exatamente a partir do conhecimento das artes marciais, porque eu tinha pouco conhecimento de esgrima. Mas eu jogava esgrima como se eu estivesse lutando, com todas as estratégias da luta, né? As bases, até utilizando bases. Quantas vezes eu entrei em Gigotai fazendo saídas na esgrima, né? E, inclusive, diziam que eu tinha uma forma não ortodoxa de jogar esgrima, que era exatamente com base nos conhecimentos das artes. Das lutas, né? Estou entendendo. Fazer uma observação aí, realmente, pegar na categoria Heitor e Ricardo Eugênio. Eu sou mais novinho que você, né? Eu não cheguei a pegar esses. Eu peguei Heitor lutando ainda. Heitor, eu peguei lutando, um monstro, muito judô, cara. Muito judô mesmo. O seu Inagê é imparável. Imparável. E o cara é muito forte, né? Muito forte. Eugênio ele tinha um ogoshi, e o que gosto, muito forte também. E sempre então, monstro, né? Grandão, todo troncadão aí, era bronca mesmo. Mas era uma galera boa, eu vi lá nas fotos, eu olhando aqui o site aqui, né? E, poxa, Ricardo Rocha foi marrom comigo. Eu vi lá. Era uma época muito boa. E existia uma amizade muito grande. Era impressionante. E outra coisa, era muito difícil o exame de faixa. Muito difícil. Primeiro, não tínhamos essas oportunidades anualmente, isso não existia. Tanto é que eu passei 28 anos na faixa marrom. 28 anos na faixa marrom. Com muita gente mais antiga. Tinha um professor, não sei se vocês conheceram, o professor José Maria, muito antigo. E o professor José Maria tinha alunos que tinham anos de faixa marrom, 10 anos, 15 anos de faixa marrom, e ninguém fazia. Eu passei 7 anos na marrom. Mas já cheguei a pegar exame aqui. Tá? Mas só que é muito caro também, né? Sim. Na época que eu fiz era equivalente a 3 salários mínimos. Não é mole, não. Muito pesado. Aí outra coisa que eu estou aqui perguntar. O terceiro ponto que eu botei aqui, tu já falasse que tu contasse essa história, essa trajetória todinha aí nas lutas, né? Até os outros professores. E para quem está aqui nos escutando, realmente eu não tinha tocado nesse assunto, mas eu percebi as fotos lá de todos os seus professores. Né? Abaixo do Jigoro Kano, acho que tem Jigoro Kano, tem o Funakoshi, né? E o Shiba do Aikido. Porque as bases do Kyushu trabalha muito com projeção do Aikido, né? Então eu tive a satisfação de ter como professor Cícero Vergete, que é um 4º Dan em Aikido e 6º Dan em Kyushu, lá de Alagoas, que é também acupunturista, que quando eu tive a satisfação de receber o 2º Dan pela Liga, ele estava lá presente. O cara saiu de Maceió para assistir o momento que eu estava recebendo o diploma de Nidan no judô. Então, são essas atitudes que sensibilizam a gente. Certeza. Às vezes eu passo anos, já passei mais de 20 anos quase, sem ver o Júnior, por exemplo.
Quando encontro o Júnior em qualquer canto, numa festa, é uma festa. É uma festa. Professor Diógenes de Moraes, quando encontro o professor Diógenes de Moraes, eu volto à minha infância. Eu sinto até o cheiro do tatame que tinha na academia dele. Eu relembro o cheiro do kimono, que era um cheiro diferente. Era um cheirinho próprio, o tatame de palha De palha. Tá. palha. É uma coisa extraordinária. Então, é uma coisa. O judô, ele ajudou a uma faixa desse pessoal de 1970 para 1980 que treinou judô, tem uma forma diferente de se relacionar. Era um grupo mais fechado no que se diz respeito a não tinha divisões, todo mundo treinava visando. Lógico, tinha as rivalidades, né? Quando ia treinar, pessoal do Clube Lee contra Kawamura, contra Diógenes de Moraes, era uma loucura. Tinha que mostrar quem era o melhor. Mas terminava aquilo ali, por exemplo, eu lembro, não sei se você conheceu Leônidas. Eu não me recordo, não, porque eu sou de 82 para cá, tá? Leônidas era mano, 78. Leônidas, quando pegou faixa preta, rapaz, foi uma festa, fizemos uma festa. Reunia todo mundo para vibrar com o colega que pegou a faixa, né? E tinha essa amizade muito grande, tinha esse companheirismo. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. As brigas eram brigas, mas por querer que o colega fosse bem sucedido nos campeonatos, mas por trás, quando terminava aquilo ali, era um ambiente de muita harmonia. E isso eu vejo toda vez que eu me encontro, ver lá que você é um cara que assimilou bem, e por isso eu digo, rapaz, era uma live que eu gostaria de fazer, e fico muito grato por ter aceito. Antes de passar para a próxima, boa noite a todos aí, que o pessoal está dando boa noite, e aí, boa noite a todo mundo que está aí presente, tá? Quem chegou depois. E quando o professor, eu esqueci o nome dele, que vinha dar curso aqui, lá da Dinamarca, né? Avisa a gente aí, tá certo? Para se eu tiver condições, tempo e questões financeiras. Ele nos convida para ir para a Dinamarca. A gente vai para a Dinamarca, lá não paga nada de hospedagem, ele abriga todo mundo dentro da... É uma coisa maravilhosa, rapaz. A experiência é uma experiência muito rica de você conhecer outros artistas marciais, de outras procedências, o pessoal do Krav Maga, junta todo mundo, trocando ideias. Ricardo Eugênio foi comigo dessa última vez, agora eu vi as fotos lá, você lá. Pois fizemos uma palestra, eu dei um curso sobre acupuntura. Outra coisa muito interessante é a área dos primeiros socorros. O Kyushu tem técnicas muito interessantes, por exemplo, de ressuscitação. A pessoa desmaiou, houve um estrangulamento, foi um pouquinho mais além e a pessoa desmaiou. Existem técnicas de reanimação extraordinárias dentro do Kyushu. Técnicas que, batendo em determinados pontos, parada cardíaca. Existem técnicas do Kyushu para reverter fibrilação ventricular na parada cardíaca, sem precisar de choque elétrico, com pancadas em pontos de acupuntura. Então, é muito interessante. Muito interessante. Ô, Léo, a tua academia se chama Kyushinkan, né? Na academia. Escola de Artes Marciais Integrais, Cinesioterapia e Autoconhecimento. Como é que surgiu isso, assim, essa ideia? Veja só, isso surgiu a partir da configuração exatamente do método terapêutico que a gente desenvolveu, né? O nosso método terapêutico, eu juntei os conhecimentos que nós tínhamos da biomedicina. Como você falou, eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade, numa universidade americana muito tradicional, que é a Universidade de Harvard. Eu fiz o meu curso de paramedicina nos Estados Unidos. Lá mesmo, nos Estados Unidos, eu estudei acupuntura na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra. E eu saí juntando essas informações da biomedicina com a medicina tradicional chinesa. E, por ter praticado muitas artes marciais, eu verifiquei a necessidade de, nas aulas, trazer, por exemplo, as técnicas de soco,
as técnicas de defesa, as técnicas de chute, aliadas às técnicas de projeção, estrangulamento, as técnicas de tuitê, que são técnicas de chaves. Então, saí juntando tudo isso. E hoje, como eu não estava ligado a nenhuma organização, não tinha pressão de nenhuma federação, eu passei a treinar dessa forma. Agora, a base principal do treinamento que eu dou aqui é a parte do karatê. Eu entro muito com a parte do judô como forma de se defender ao cair, fundamental isso, já salvou minha vida. Eu, como oficial do Corpo de Bombeiros, já tive uma situação no incêndio no navio, que quando eu estava passando para chegar no porto, eu tropecei e eu ia me acabar no chão. E, de repente, eu estava de pé, continuando a correr. E eu percebi que eu fiz aquilo de forma quase que instintiva. Eu fiz um rolamento. Outra queda que eu tive, caí de uma escada também. E eu vi, ao cair da escada, eu caí, rolei de costas. Eu digo, meu Deus, eu estou fazendo judô. Eu me salvei por causa do judô. Então, eu saí juntando essas coisas e a gente começa a trabalhar arte marcial para a vida. Arte marcial para a vida. O sequencial que eu uso aqui é o sequencial do karatê, porque é onde eu sou mais graduado, sou quinto dan no karatê, então eu uso a graduação do karatê. Mas, por exemplo, para a pessoa ir para a faixa vermelha do karatê, que é antes da laranja, ele precisa conhecer todos os fundamentos das técnicas de chão, rolamentos, técnicas de imobilização. Então, a gente sai juntando isso sem misturar nem desconfigurar. Eu não vou criar nenhum estilo, eu não sou louco de querer criar estilo, mas a gente treina isoladamente e depois junta na aplicação, na vida. O Jigoro Kano treinou com o Funakoshi. Funakoshi e Jigoro Kano treinaram juntos. Eles trocaram informações sobre as artes das mãos vazias e a arte sutil do judô. Então, a gente só vai atrás dessas pessoas que vieram lá atrás e trouxeram coisas muito interessantes para a gente. Com certeza. Eu acho que essa próxima pergunta minha, eu acho que a gente já tocou várias vezes, mas o Kyushu, né, aplicado à questão da saúde e a defesa pessoal, como funciona essa relação? E teria o judô ajudado a compreender ou facilitou esse aprendizado, ou o conhecimento do Kyushu ajudou a compreender o judô melhor? Ou seja... Eu não tenho a dúvida. O judô, para mim, foi base de tudo. Judô foi base de tudo. Até no karatê. Quando eu fui para o karatê, em 1974 para 75, comecei a treinar karatê com o professor Ives Miranda Mayal, que é juiz de direito, hoje aposentado, que dedicou a vida dele aos esportes também. Além de ser um magistrado, ele é professor de judô, ele é faixa marrom de judô, ele é professor de karatê, quinto dan de karatê, ele foi meu professor de natação, foi meu professor de waterpolo. Eu me estimulei muito na área da educação física a partir de Ives. Estudou educação física também, ele terminou o curso, mas ele estudou educação física. Então, o judô ajuda e ajudou muito a mim nessa estruturação dos conhecimentos do Kyushu. Tá? Então, está na base do Kyushu. O judô está na base do Kyushu também, a parte de Atemiwasa. Eu botei essa pergunta propositalmente, né? Eu nem sabia qual era a sua... Mas para as pessoas que estão nos escutando, que fazem ou não judô, para aqueles que fazem, se tinha dúvida do poder, né, igual dizer assim, do poder do que o judô que não tenha mais, e para aqueles que não conhecem o judô, que realmente veja que o judô não é só aquilo que se vê, a Olimpíada, o campeonato, tu tá entendendo? Ou seja, foi uma coisa meio proposital, porque eu queria escutar, né, que o pessoal também visse aqui como o judô é presente. E o grande responsável disso foi o Jigoro Kano, né? E com muita humildade buscou todos os conhecimentos, trocou ideia com todo mundo, não ficou enclausulado ali só querendo fazer o dele, né? De jeito nenhum. O judô em si tem uma coisa muito interessante.
e que é a cara da Liga Pernambucana de Judô, que é uma coisa chamada inclusão. Me emocionou inúmeras vezes que eu percebi isso, porque há uns tempos atrás, muita gente não tinha a mínima expectativa de pegar uma faixa preta, porque tinha um defeito físico, porque tinha uma dificuldade cognitiva, e não conseguia, não ia conseguir nunca chegar a uma faixa preta. E a inclusão tem sido uma coisa que é marcante na Liga. Graças a Deus. Isso é uma coisa de muita atenção. Inclusive, assim, lógico que vão ter aquelas línguas, né, mais línguas, que vai dizer, fulano, mas a gente tem que avaliar, não como todo mundo fosse igual, né? Cada um tem suas limitações, né? Hoje, por exemplo, com todas as lesões que eu tenho no corpo, é impossível eu demonstrar determinadas coisas, mesmo coisas que eu sei. Mas eu acho que a maior prova minha não é só eu dizendo isso, alguém pode dizer, mas isso, desculpa, esse gordinho. E meus alunos? Não são prova do que eu ensinei, não, é que eu sei fazer, que para. Só que hoje as limitações físicas não deixam. Então, a liga, você tem algum problema, por exemplo, neurológico, né? Psiquiátrico, na verdade, né? Então, traz o laudo. Tá aqui, ó. Né? E aí a gente estuda cada situação. E aí eu agradeço muito a espiritualidade maior por ter uma comissão de graus que as pessoas compreendem isso também. Tá vendo? Então, e a liga em si está rodeada de muita gente boa, como as federações também tem muita gente boa, tá certo? Só que o nosso objetivo é um, deles é outro, mas o judô é o mesmo, né? Tem muita gente da federação que tem um conhecimento extraordinário, mas nós também temos, né? E eu posso citar aqui um cara que também que você admira, eu sou fã mesmo, é Ricardo Eugênio, né? Porque não é só a questão do judô, é a pessoa, né? A pessoa, né? Eu tenho orgulho de dizer que que eu sou amigo de um dos maiores cirurgiões que o planeta está vendo, que conhece. Maxo, né? É bucomaxilofacial. É que o nome é complicadozinho. Pronto, tenho o maior prazer do mundo, cara. Tá vendo? Eu tenho prazer em ver o judô que a professora Vânia faz, de inclusão. Eu sempre disse muito isso. As pessoas vinham criticar algumas coisas. Agora, vê quantos meninos ela tira de fazer besteira no mundo. Tá ligado? Minha irmã, Fabiana, né? Que a gente bota do bolso da gente para ir dar aula, né? É inclusão em todos os aspectos da liga que o professor Leonardo está se referindo aí, né? Aí hoje você vê, é possível um cara de 300 quilos ser um faixa preta de judô na liga. Porque ninguém vai pedir um cara de 300 quilos para fazer um sutemi, pô. Não tem como, vai capaz de... Desculpa aí, eu gosto de ser... Tem que ser uma coisa contraída e é pra gente rir mesmo também. Vai matar o quê se cair por cima do quê? Imagina o Mac come 300 quilos caindo em cima do cara. Né? Não tem como, tá? Não tem como. Então é isso aí. Tem uma coisa que eu li no site. E aí você botou assim: todos nós temos o direito e o dever de proteger-se. E a outros de agressões, né? De agressões injustas e violentas, com responsabilidade e firmeza, mas com urbanidade. Eu acho que a palavra é urbanidade mesmo, eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V. E na medida do possível, guerreiros da luz. Aí eu pergunto, para mim, né? Mas posso estar errado. Isso é Gita Coelho aplicado de verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que Jigoro Kano prega, que é exatamente prosperidade, benefício mútuo, a partir de ação do cotidiano. Sem dúvida, isso é Jigoro Kano na sua essência. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de intolerância absoluta, de negacionismo. Um momento onde as pessoas estão se arvorando, por exemplo, ao direito de ir para qualquer canto sem máscara. Eu não quero ir, eu quero ir sem máscara. Esquecendo que o uso da máscara, por exemplo, é para proteger o outro, mais até do que a si mesmo.
Então, esse respeito, essa tolerância, a gente vê isso sendo esvaído. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais a tolerância, a inclusão, a trazer para as pessoas que têm maior dificuldade de ter maior facilidade para receber informações, receber conhecimento. E isso a Liga tem feito. Foi uma das coisas Graças a que Deus. me conectou à Liga desde 2006, quando eu voltei, porque eu não era afiliado mais a nada, né? Não era afiliado a nada. E aí o professor Arruda me filiou como aluno dele. Disse, não, se eu filiar como aluno aqui, você vai pegar a sua faixa preta, venha fazer. Fiz de 2005 a 2006 o curso de faixa preta e pude voltar. E voltei só por isso, voltei por causa dessa forma diferente que a Liga tem de olhar para o judoca, né? Eu estava lá presente no seu exame. Outra coisa, né? Esse ponto também tirei de lá, mas foi você mesmo que falou. E está lá escrito no site lá. Respeito e gratidão a todos que contribuíram e contribuem na minha caminhada, na busca do aperfeiçoamento, como um guerreiro da luz. Aí, dentre outras coisas que eu li na página, esse me chamou muito a atenção, porque é exatamente, voltando aqui ao mundo atual, reconhecer essa necessidade do outro para evoluir é raro, muito raro. E para mim, isso significa ter humildade, certo? Então, e dentro das próprias palavras do mexicano, do Bushido também, a humildade é fundamental, né? Jigoro Kano tem uma frase que diz no final, e sobretudo com humildade, tá certo? Essa humildade veio de berço, certo? O Leonardo aprendeu durante essa sua trajetória nas artes marciais. Veja só, humildade é uma coisa muito complicada, né? Porque eu acho que a última das máscaras que a gente tira, eu acho que é a da vaidade e do egoísmo. É que ela fica sempre lá, sempre está muito forte. Mas se tem uma coisa que a gente tem que perseguir, é uma coisa chamada empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Está faltando empatia, está faltando. A gente não vê empatia, né? Essa pandemia veio para nos mostrar isso, que não se pensa mais nisso. Então, a humildade deve ser uma busca, mas é uma busca muito difícil, né? Porque o ego é muito complicado. O ego e são essas partezinhas que a gente tem que ir primando. É por isso que no Kyushu, né, do Kastendan, que inclui o judô, a gente termina o ciclo na faixa branca. A gente volta para a faixa branca, porque é um reinício para um processo. O cara onde mostra exatamente a humildade mesmo, né? Você, né, reconhecer que vai voltar tudo de novo. Se caso caia, a gente volta depois, que só tenho mais pode ser que caia, que é 1 hora só o Instagram, tu sabe? Aí, para a gente finalizar, Léo, artes marciais em uma frase. Resiliência. Resiliência. E dentro das artes marciais, eu ainda trago isso mais para o judô. Para o judô, sim. Resiliência, porque o judô a gente aprende, caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Isso, quando a gente introspecta para a vida, é uma coisa muito significativa. Porque não é o ganhar, mas é o cair e o levantar. Então, quando eu falo artes marciais, eu trago, inclusive, isso para o judô, que o judô tem muito marcante essa história, e isso foi muito forte para mim. O cair e o levantar-se, sempre. Então, resiliência é a palavra que não é nem frase, né? Mas é uma palavra que eu traria para definir o judô, né? Resiliência. E dentro das artes marciais, eu acho que a capacidade de interagir, a capacidade de desenvolver companheirismo, empatia, são também valores muito interessantes. Tá? Então, ficaria para mim o judô, uma palavra que pudesse representar o judô,
essa resiliência, o cair e o levantar. Vou levantar. Tá bom, Léo. Então, eu queria que você desse a palavra final aí, né, com o pessoal, deixasse uma mensagem diante desse contexto que a gente está vivendo, tudinho, uma mensagem para o pessoal. E eu tive a honra de... Restam só 25 segundos. Então, é melhor a gente sair, né? Vai sair e você volta para se despedir do pessoal, dando uma mensagem aí. Tá certo? Mas, em princípio, é isso. É agradecer. Agradecer. Eu tenho aprendido muito com os amigos do judô e agradecer essa oportunidade que você está me dando de voltar para o judô assim, desse jeito. Obrigado.